Olá, tudo bem? Sou o professor André Diogo, de Filosofia. Estou aqui hoje para falar sobre reflexão filosófica e Sócrates. Tá? O tema da aula que a gente vai tentar falar sobre um dos mais importantes filósofos da história, mas antes a gente vai tentar falar desse tema da reflexão filosófica. Só para tentar situar rapidamente, no último vídeo, ainda dessa série de aulas para o primeiro ano, eu estava falando um pouco sobre introdução geral à filosofia, então é necessário recapitular um pouco para tentar entender o tema da aula de hoje, que é reflexão filosófica e o Sócrates. Então, na última aula, a gente trabalhou sobre introdução geral à filosofia, fez uma diferença entre filosofias de vida e filosofia do especialista. Depois a gente viu se era possível ou não definir filosofia partindo lá da etimologia dela. Filosofia, philos, que é amor ou amizade, sofia, que é sabedoria. Então, filosofia, amor à sabedoria. E aí a gente viu, respondendo a questão para que serve a filosofia, que a filosofia seria fundamental para compreender o ser humano e o mundo. Já partindo para o tema da aula de hoje, propriamente, que é a reflexão filosófica e o Sócrates, a gente vai começar afirmando o seguinte sobre a reflexão filosófica, se questionando, na verdade, sobre o que é uma reflexão. Eu não sei se estou totalmente correto, mas se a gente fosse pegar uma reflexão do ponto de vista da física, quando trabalha lá a questão da luz, então o que seria reflexão? Reflexão que eu falo quando você está se olhando em frente ao espelho mesmo. Então a reflexão seria aquele ato em que você se olha a si próprio no espelho. O espelho não está projetando a imagem de uma outra pessoa, ele está projetando a sua própria imagem. O que seria a reflexão filosófica? Seria esse mesmo movimento, só que em vez de ter você se olhando na frente do espelho, você estaria olhando não você mesmo na frente do espelho, mas sim o seu pensamento. Então tentem imaginar o pensamento se olhando no espelho. Isso que é reflexão. Então reflexão é o pensamento pensando ele mesmo. É como se o pensamento estivesse na frente do espelho. Então reflexão seria isso. Qual é a característica diferencial da reflexão filosófica? Segundo Demerval-Saviani, são três características. A reflexão filosófica ela é radical, rigorosa e de conjunto. Então a gente vai tentar compreender aqui esses três posicionamentos. A reflexão filosófica ela é radical, rigorosa e de conjunto. Por que a reflexão filosófica ela é radical? Vamos tentar imaginar uma árvore. Tenta imaginar uma árvore antes da gente compreender o que é radical. Então, em uma árvore, o que seria mais importante de uma árvore? A folha, aquilo que aparece lá em cima, que todo mundo está vendo, ou a raiz, aquilo que sustenta a árvore e que ninguém vê. Ninguém vê. Você precisa cavar para chegar até a raiz de uma árvore. O mais importante entre a folha e a raiz é a raiz. Então, o termo raiz ele vai dar origem ao termo radical. A palavra radical vem do latim e significa raiz. O termo radical vem de radix, que significa raiz. Então, ser radical é você ir até a raiz das coisas. Então, o que é radical? Por que a reflexão filosófica é radical? A reflexão filosófica é radical pois busca explicitar os conceitos fundamentais usados em todos os campos do pensar e do agir. A filosofia e a reflexão filosófica não se contentam com coisas superficiais. Quando a gente pergunta o que é a justiça, a reflexão filosófica ela não se contenta com uma resposta simples sobre aquilo. O que ela quer em relação à questão o que é a justiça? Ela quer ir na raiz da coisa. Por isso, a reflexão filosófica ela é radical. Segunda característica da reflexão filosófica, a reflexão filosófica ela é rigorosa. Então, por que a reflexão filosófica ela é rigorosa? Porque ela é argumentativa e porque ela mantém a coerência das suas diversas partes. Ou seja, a reflexão filosófica ela é organizada. Você tem que argumentar e ter uma organização do seu pensamento quando você vai falar algo dentro da filosofia. Dá um exemplo. Eu pergunto para você o que é filosofia. Aí você me responde, resumindo a última aula,
Filosofia, etimologicamente, é amor à sabedoria, o que significa que a filosofia tem um desejo pelo saber, ou seja, filósofo é aquele que está sempre buscando saber, pois tem a consciência de que não tem a sabedoria e que, por isso, deve sempre estar buscando ela. Isso é argumentado. Agora, se eu pergunto para você, vou dar um exemplo agora de algo que não é argumentado. Se eu pergunto para você o que é filosofia, você me responde. A filosofia significa amor à sabedoria. O Brasil é pentacampeão do mundo. Isso que eu acabei de falar não tem lógica, não é organizado, não é um argumento válido, não é algo que está sincronizado, não é algo que está coerente. Não tem nada a ver a filosofia ser amor à sabedoria e o Brasil ser pentacampeão do mundo. Não tem como você ligar a princípio essas duas coisas. Ou seja, quando você vai dar uma resposta dentro da filosofia, você tem que ser coerente. Por quê? Porque você tem que ser argumentado. Tem que ter uma sequência lógica no seu pensamento. Então, retomando, a reflexão filosófica ela é radical, primeiro, depois ela é rigorosa e ainda ela é de conjunto. Ou seja, a reflexão filosófica ela é totalizante, holística. Então, o que significa falar que a reflexão filosófica é de conjunto? Significa que ela é um tipo de reflexão totalizante, já que examina os problemas relacionando os diversos aspectos entre si. Então, o objeto da filosofia é tudo. É muito interessante a gente tentar trabalhar isso, porque desde quando a gente vai estudar a história da filosofia, antes de você estudar os Sócrates, estudar os gregos, a gente estuda a mitologia, que já é um outro tipo de conhecimento. Hoje em dia também, a gente vai e relaciona a filosofia com arte, relaciona a filosofia com ciência, relaciona a filosofia com o pensamento religioso, relaciona a filosofia com o senso comum, com cultura. Por que dá para a gente relacionar a filosofia com tudo? Porque a filosofia ela tem esse aspecto totalizante no seu saber. Lembrem que os filósofos de antigamente, até na Idade Moderna mesmo, os filósofos eram pessoas também que estudavam não apenas filosofia, mas estudavam outros campos de conhecimento. Descartes estudava filosofia, estudava matemática. O Aristóteles, lá na Grécia Antiga, estudava filosofia, biologia, física, estudava várias coisas, né? Então, por que isso é possível? Porque a filosofia tem um certo aspecto totalizante na sua reflexão. Então, só para retomar, a reflexão filosófica ela possui 3 características. Ela é radical, ela é rigorosa e ela é de conjunto. Depois de passar pelo tema da reflexão filosófica, a gente vai poder chegar a um dos mais emblemáticos pensadores de todos os tempos, que foi o Sócrates, né? Então, Sócrates viveu na Grécia Antiga, mas aproximadamente no século IV a.C., num contexto em que a Grécia vivia o auge da sua democracia, né? E aí o Sócrates era aquela pessoa que ficava na praça, que era chamada Ágora, ficava andando pelas ruas e ficava interrogando as pessoas acerca daquilo que elas faziam na sua atividade, né? Então, ele chegava com um representante político lá da Grécia Antiga e perguntava o que era política. E aí esse representante, esse político, respondia para o Sócrates: olha, Sócrates, política é isso que eu estou fazendo aqui agora, que é tentando ajudar a cidade. Aí o Sócrates argumentava: não, eu não estou perguntando aquilo que você faz, a política que você faz. O que eu estou perguntando é o que é a política no geral, ou seja, qual é o conceito de política no geral. O outro exemplo que ele dava, o que é a coragem. Então, se Sócrates chegasse para você e perguntasse o que é a coragem, você respondesse: olha, coragem foi a minha mãe que teve coragem em determinada situação. Sócrates ia responder para você: não é isso que eu quero. Quando eu pergunto o que é a coragem, eu quero saber, vamos dizer assim, eu quero saber o que toda a coragem é, e não apenas um exemplo específico. Da mesma forma, quando você pergunta o que é a justiça, então eu não quero saber de exemplos de pessoas justas, eu quero saber o que é a justiça no seu todo. O que é a virtude, então eu quero saber o que é a virtude em geral. Tá? Só para tentar fechar essa questão do que o Sócrates queria quando ele fazia questões que iniciavam com a expressão o que é. Se eu chegar e perguntar para você o que é um quadrado e você começar a me desenhar vários quadrados,
para tentar me mostrar o que é um quadrado, eu vou falar para você que não é isso que eu estou buscando. Eu não tô querendo exemplos de quadrados. O seu exemplo de quadrado ele pode ser um quadrado pequeno, ele pode ser um quadrado maior, ele pode ser um quadrado torto, ele pode ser um quadrado deitado. Que seja, pode ser um quadrado de várias formas de desenhar possíveis. Mas o que eu quero é o conceito de quadrado. E qual é o conceito de quadrado? Quadrado é um polígono de 4 lados iguais. Então, todo quadrado, para ser quadrado, precisa ter os 4 lados iguais e ser um polígono. Pronto, isso é o conceito de quadrado. Então, era mais ou menos isso que o Sócrates queria quando ele ficava interrogando as pessoas sobre o que era determinada coisa. O Sócrates ainda ele defendia que as pessoas abandonassem a opinião delas. E o termo para opinião, o termo em grego é doxa. Então, o Sócrates defendia sempre que as pessoas abandonassem a doxa deles. Ou seja, que as pessoas deixassem de lado os seus preconceitos, as suas opiniões sobre determinada coisa e começassem a investigar o que aquela coisa era propriamente, de uma forma mais filosófica, ou vamos dizer assim, de uma forma mais científica. E largasse um pouco o que se sabia sobre aquela coisa no senso comum. Ou seja, aquilo que a pessoa já sabia do ponto de vista da opinião. Só que uma frase muito interessante do Sócrates, que ele falava, às vezes, durante esses questionamentos para as pessoas, em que ele pretendia que as pessoas abandonassem a doxa delas, abandonassem a opinião, chegassem a um certo conhecimento verdadeiro, a frase que ele falava em algumas situações era só sei que nada sei. Essa frase é muito conhecida, né? Então, só sei que nada sei. O que essa frase expressa? Expressa o reconhecimento da própria ignorância. Tá? Então, representa uma forma de você expressar para os outros que você não conhece as coisas e nunca vai chegar a conhecer totalmente as coisas. Mas isso não significa que o filósofo é ignorante e vai sempre permanecer naquela ignorância. Na verdade, não é afirmar também, só sei que nada sei, não é você falar que o filósofo ele é burro. E aí ele vai sempre permanecer naquela burrice, sem fazer absolutamente nada. Não seria esse o sentido. A ideia é que, quando você fala só sei que nada sei, é que você deixe de ser ignorante. O que é o ignorante? O ignorante, a própria palavra já está dizendo, o ignorante é aquele que ignora. O que ele ignora? Ele ignora que ele não sabe determinada coisa. Então, se, por exemplo, eu estou trabalhando esse livro aqui de filosofia, né? E aí você chega e me pergunta, professor, o senhor conhece tudo o que está nesse livro aqui de filosofia? Eu falo, eu conheço. Quando eu falo, eu conheço tudo que tem nesse livro aqui, eu estou sendo ignorante. Por que eu estou sendo ignorante? Porque eu ignoro que eu não sei tudo isso aqui. Não tem como eu saber tudo isso aqui. Tá? Não tem como eu saber tudo isso. É muita informação aqui. Já se eu falo para você que eu não sei isto e que na verdade eu não sei nada, eu estou reconhecendo que eu não sei as coisas. Mas a partir desse reconhecimento eu vou buscar estudar as coisas. Então esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, eu leio ele, eu vou reler ele, eu vou resumir, eu vou fazer questões, eu vou estudar ele várias vezes. Mas nunca eu vou saber ele por completo. É isso que significa a frase só sei que nada sei. O conhecimento que você tem, ele nunca está acabado. Você sempre vai precisar estudar. Então, a frase só sei que nada sei expressa o reconhecimento da própria ignorância. Além disso, Sócrates ele não ensinava verdades, mas defendia sempre que cada um encontrasse ela por si próprio. Então, Sócrates não era um sábio que chegava para a pessoa, perguntava o que era justiça, a pessoa falava, Sócrates, eu não sei o que é justiça, e aí o Sócrates ia e dava uma resposta para a pessoa. Não. Sócrates começava a fazer diversas questões para as pessoas, até que ela, por si própria, encontrasse a verdade sobre o que era, por exemplo, a justiça, tá? Ou o que é um quadrado. Então, a ideia é que a própria pessoa que está sendo interrogada pelo Sócrates descobrisse a verdade. Além disso, ainda sobre o Sócrates, que a gente viu, resumindo, a gente viu que a ideia do só sei que nada sei expressa o reconhecimento da ignorância, e além disso que o Sócrates também não ensinava verdades. A gente pode chegar à conclusão dessa aula
falando o seguinte sobre reflexão filosófica e Sócrates, né? Então, a reflexão filosófica ela possui as três características que a gente viu. Ela é radical, ou seja, vai à raiz de algo. Lembrem sempre da metáfora da árvore. Ela é radical, ela é rigorosa, ou seja, tem que ser argumentada, e ela é de conjunto, ela é totalizante. E aí depois a gente trabalhou um pouco rapidamente a figura do Sócrates, né? Tentando ver a frase dele, só sei que nada sei, que expressa o reconhecimento da própria ignorância, e vendo, por exemplo, também que o Sócrates não era aquele que ensinava a verdade para as pessoas, mas sim que buscava com que cada um encontrasse a verdade por si próprio. Mas, claro, sempre na tentativa de que a pessoa abandonasse as opiniões pré-concebidas, ou seja, os preconceitos da pessoa, e assim chegasse ao conhecimento verdadeiro. Tudo bem? A gente vai continuar com esses temas no próximo vídeo.